Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo. É um livro muito difícil de achar, por isso eu vou ter paciência com você. É o livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado, atravesse essa faixa de gás, esse corredor aqui, por favor, vá do outro lado. Se o irmão não quiser pegar na sua mão, dê um chutezinho na canela dele. Isso. Aí, vocês que estão na galeria, por favor, peguem nas mãos uns dos outros. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te exalto, eu te glorifico. Eu já estou sentindo, Pai, o que é que o Senhor vai fazer aqui neste lugar. As minhas entranhas já começam a se contorcer, ó Pai, pelo temor que eu sinto dentro deste ambiente. Senhor, a cidade de Petrópolis nessa noite será palco do derramamento de um poderoso mover do seu Espírito. Os seus filhos que saíram dos seus lares e vieram dentro deste teatro, ó Pai, serão impactados com a sua presença de uma forma tão grande, que alguns não voltarão para casa andando nessa noite, voltarão voando nas asas da revelação do seu Espírito. Pai, cerque este grande ambiente agora com os seus anjos, cerque com a muralha de fogo do céu, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá sobre este lugar. O segundo pedido que faço, Pai, é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo, como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos especiais, de anjos de fogo, que eles possam descer aqui, trazendo brasas de fogo tiradas do seu altar, que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, transforma este ambiente, ó Pai, na plataforma de adoração do seu povo. O Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar e para salvar vidas aqui. Pai, nesta noite, o céu é o nosso limite. É o que eu te peço em nome de Jesus. E quem crê, dê um grito de glória a Deus. Solte a mão do seu irmão e antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo para alguém que esteja do seu lado e diga para o seu irmão: é hoje. Não diga: é hoje. É hoje que o Senhor vai te dar uma razão a mais para você adorar o seu nome e para ser apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. Só quem está preparado para isso, dê uma salva de palmas a Jesus e tome seu assento, por gentileza. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, pessoas evangélicas e não evangélicas, ministros de Deus que tiveram a humildade de se assentarem junto com os demais, levitas do Senhor que foram por Deus impelidos a estarem conosco. Eu quero falar sobre as nossas raízes espirituais. Eu quero falar sobre as nossas experiências espirituais. Eu quero falar sobre o poder do Pentecoste. Eu quero falar sobre a unção do Espírito de Deus. Eu quero falar sobre esse que promove avivamentos aqui, ali e acolá. Eu quero falar sobre essa pessoa linda que tem sido tão negligenciada nos nossos cultos. Talvez porque não tem um corpo físico estabelecido, talvez porque você não possa sentir o seu perfume, talvez porque você não tenha a sensibilidade de ouvir a sua voz, porque ele é invisível, ele é um espírito, mas não é por causa disso que ele deixa de existir. Talvez alguns acabam recriminando
talvez discriminando, porque a Bíblia o coloca na terceira pessoa da Trindade. Ele não é maior do que o Pai, tampouco é menor do que o Filho. Os três são um. Quando a Bíblia coloca ele na terceira pessoa da Trindade, é porque falta no vernáculo do ser humano palavras para poder encaixar os três dentro de um só. A Trindade constitui ainda numa grande revelação. Aceitamos pela fé, e aquele que aceita, bendito é no nome do Senhor. Você pode não perceber a presença dele aqui, mas ele chegou antes que você chegasse a este ambiente. E não tem ninguém mais interessado em ver esta reunião ser transformada numa verdadeira fogueira pentecostal do que ele. Só vou lhe dizer uma coisa sobre ele: ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele é muito sensível e frágil, ele não é mal educado, ele jamais colocará a mão sem que alguém peça para que ele colocar, ele jamais vai empurrar alguém sem que a pessoa peça para ser empurrado, ele jamais descerá sobre a vida de uma pessoa com unção sem que a pessoa deseje. Agora, uma vez que você peça a ele, aí eu não me responsabilizo mais, e acredito que nem ele também, porque o Espírito do Senhor tem fome, assim como você tem fome da justiça de Deus, ele tem fome de ver uma igreja cheia da sua presença. Assim como você tem sede de justiça, ele tem sede de ver um grupo de crentes que estejam cansados desta vida marasma que tem levado, desta vida de anemia, de apatia espiritual, e que queiram ter um novo encontro com a presença de Deus. Eu profetizo que por esses dias, essa cidade vai viver dias como em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu profetizo que as igrejas deste lugar serão transformadas em verdadeiros cenáculos. Haverão cultos aqui neste lugar tão forte que as pessoas não vão conseguir terminar a reunião, e alguns voltarão para casa arrebatados pela presença do Senhor. E o que eu estou pregando não é uma mentira, o que eu estou pregando não é algo que é utopia, o que eu estou falando é coisas de sentimentos. Existem pelo menos 3 tipos de pentecostais que frequentam as nossas reuniões, e permito-me falar para eles, porque eles são os carismáticos. 3 tipos de pentecostais que existem entre nós. O primeiro grupo é aquele que vive do saudosismo do Pentecoste. O segundo grupo é aquele que vive da liturgia morta de um Pentecoste, ou apenas daquilo que é letra pentecostal. E o terceiro grupo, aquele que vive da experiência do Pentecoste. Oxalá que Deus me dê esse terceiro grupo aqui hoje, porque o primeiro grupo é uma tribulação sem tamanho. É aquela crente que você conhece, aquele irmão, aquela irmã, que para ele nada está bom no culto. Para ele só presta culto de 1500, quando Dom Pedro I esteve passeando pela igreja. Para ele só presta culto que tem o irmão Zezinho e a irmã Biroqueta. Só presta culto do passado. Vive do saudosismo do Pentecoste. Não absorve nada do que é novo. Só fica lá fora com a língua do tamanho da minha gravata, maldizendo do culto, maldizendo da música, maldizendo da mensagem. Querido, por favor, o poeta já disse assim: quem vive do passado sofre 2 vezes. A minha Bíblia diz que Deus faz novas sempre todas as coisas. Quem quer uma novidade com a experiência de Deus, dê mais um grito de glória nesse. O segundo grupo de pentecostais são aqueles que vivem da letra do Pentecoste, da liturgia morta do Pentecoste, aqueles que vivem apenas com o conhecimento filosófico do Pentecoste. Esse grupo também, por favor, não é muito bem-vindo aqui, porque tudo que você diz para empolgar a pessoa, nada a empolga. Você chega para o irmão e diz assim: olha, ontem Jesus batizou com o Espírito Santo, todo empolgado, Márcio, e a pessoa olha para você e diz assim: está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que o Senhor batizaria com o seu Espírito. Aí você chega no outro que diz: olha, ontem Jesus levantou o paralítico, e diz: olha, está escrito em João capítulo 4, que o Senhor levantou um paralítico, e ele pode fazer isso de novo. Você diz: ontem no culto Jesus arrebatou uma irmã e ela deu testemunho. Ele vai dizer: João no capítulo de Apocalipse 1, 2 e 3 contou sobre o seu arrebatamento de sentidos. A pessoa conhece tudo aqui, sabe tudo sobre a letra, tem apenas conhecimento do que é o Pentecoste, mas não tem uma experiência do Pentecoste. Aí o que acontece com ela? Ela formou a sua opinião, vem para uma reunião como essa, fica com a cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, sempre torcendo o nariz. Você não pode levantar a voz um pouquinho a mais. O pregador levantou a mão por mais de uma vez, ele já ignora. Sempre vai ter uma panelinha desta miserável do lado de fora da igreja no fim do culto, para jogar uma pedra, para dizer que isso não precisa, para dizer que o nosso Deus não é surdo,
absurdo para dizer que esses pentecostais são malucos, que não precisa fazer coreografia espiritual, não precisa pular, não precisa brincar de ciranda, cirandinha, não precisa brincar de atender telefone. Ei, amigo, se você não tem experiência com Pentecoste, trave a sua boca, por favor. Trave a sua boca. Pense 2 vezes antes de tocar num pentecostal. Eu costumo dizer que quem toca a mão num pentecostal, ele enfia a mão numa caixa de abelha espiritual, querido. A minha Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos e não silencieis os meus profetas. A minha Bíblia diz que eu estou pregando aqui para aqueles que são a menina dos olhos do meu Deus. Então não toque neles. Tem algum pentecostal aí que gostou dessa palavra? Então vibre, adore ao Senhor, deixa Ele te tomar. Gênesis 1, versículo 2. Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repita comigo: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Murcha a barriga, estufe o peito, acotovele o irmão do seu lado e pergunte para ele: você sabe o que significa a palavra pairava? Diga do seu irmão: a palavra pairava significa movia-se. Diga: o Espírito de Deus movia-se. Mostre para o seu irmão como é que ele se movia sobre a face das águas. Diga: ele se movia sobre a face das águas. É sobre isso que eu quero pregar, Cristina Mello. Eu quero falar para você que o Espírito Santo, esse que eu amo e sou tão apaixonado por ele, não é um espírito paralisado, não é um espírito mumificado, não é um espírito surdo e muito menos mudo, não é um espírito que pode ser pelo homem manipulado, não é um fantoche de igrejas. O Espírito Santo é Deus na sua totalidade. E se tem um atributo que pertence só a Ele, é essa: Ele é um espírito de movimento. Não há avivamento se não houver movimento. A palavra avivamento vem do verbo avivar, e o verbo avivar significa trazer à vida aquilo que está morto ou meio morto. Como é uma pessoa meia morta, pastor? É alguém que está em coma. Por isso eu vou profetizar que essa igreja onde você congrega, que está em coma, cujo púlpito dela está em coma, cujas pessoas que estão do seu lado estão em coma, vão receber a visitação do Espírito do Senhor e serão avivadas pelo poder da sua presença. O Espírito do Senhor é um espírito de movimento. Quando não tinha seres humanos para ele se mover, quando não tinha uma igreja bonita como essa aqui reunida em Petrópolis para ele se mover, ele se movia em cima da face das águas. Isto mostra que ninguém pode prendê-lo, ninguém pode enjaulá-lo, ninguém pode colocá-lo dentro de uma cela e trancafiá-lo e dizer: ele está proibido de soprar aqui. Quem é que pode barrar o vento? Quando Jesus conversava com Nicodemos, falando sobre o nascimento do Espírito, Jesus disse para ele: Nicodemos, o vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. É assim que começa um poderoso avivamento. O avivamento começa quando os homens deixam de tentar manipular o Espírito Santo, quando os homens deixam de usar aquele sininho no púlpito para parar o movimento, quando os homens deixam de olhar para o relógio da parede e dizer assim: olha, irmãos, o Espírito Santo tem 1h30 só para operar no culto, e se ele não operar, o problema é dele, a gente só volta amanhã. Está na hora dos crentes terem hora para entrar dentro do culto. É claro que tem que ser com ordem e decência, mas pensarem 2 vezes antes de sair, só sair depois que a sua botija estiver cheia. Está na hora de mudarmos um pouco a liturgia, está na hora de mudarmos um pouco a nossa homilia, está na hora desses nossos grandes teólogos, por favor, usarem a hermenêutica, a exegese bíblica de uma maneira santa, não de uma maneira profissional, não tentando falar aquilo que os homens querem ouvir, porque agora no século 21, os que frequentam a igreja não são mais os pobretões de antigamente, não é verdade? Antigamente vinham as pessoas que mexiam com enxada, que trabalhavam na lavoura, eram pessoas que não sabiam ler nem escrever, pessoas que eram tão pobres que tinham só 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, era uma tribulação só. Agora a igreja está diferente. Olha do seu lado e você vai ver alguém com um anel de formatura no dedo. E qual é o pastor que quer perder o dízimo do advogado? Qual é o pastor que quer perder o dízimo do mega empresário? Qual é a igreja que quer perder o grande influente artista, porque ele deixa de congregar a sua igreja? E sabe o que dizem? Dizem que esse barulho, dizem que esse movimento expulsa as pessoas daqui. Eu venho hoje em nome de Jesus defender a fé pentecostal. Sou apologista do Pentecoste. O que escandaliza não é crente pulando, saltando, ou rodando, ou falando em língua estranha, ou profetizando. Isso não escandaliza, pelo contrário, isso chama atenção, isso desperta a curiosidade. Foi o que aconteceu em Atos. As pessoas olhavam para aqueles
líderes pentecostais e diziam assim: o que quer isso dizer? Está na hora das pessoas começarem a perguntar isso na rua da sua casa. Está na hora das pessoas que trabalham com você olhar para o seu jeito de ser, olhar para você ser fervoroso, alegre e perguntar: o que quer isso dizer? O que escandaliza pessoas aqui dentro são pessoas que levam uma vida profana, uma vida leviana. Aqui dentro é um santo, lá fora é um promíscuo. Aqui dentro só falta ter na cabeça uma auréola de santo barroco. Lá fora leva uma vida desgraçada e imoral. Eu protesto nessa noite contra a frieza. Eu protesto nessa noite contra a posição social ser elevada dentro da igreja. Aqui dentro não tem doutor, não tem mestre. Aqui dentro só tem servos lavados no sangue do Cordeiro. Uma igreja que precisa desta graça. Um dia desses, estava viajando, e no banco da frente do avião tinham duas senhoras sentadas, duas senhoras muito bem vestidas, já anciãs. A soma da idade das duas dava quase 200 anos. E eu sentado atrás, tentando dormir, e uma diz para a outra: as coisas estão mudadas. E aí, como bom menino da roça, curioso, levantei as anteninhas de vinil e fui ouvir a conversa das duas. E uma disse assim: você viu como está o culto da nossa igreja? Que coisa horrível. As coisas estão mudadas, o culto da nossa igreja está tendo uma barulheira. Antigamente, há 40 anos atrás, lembra quando a gente era jovenzinho? Chegava na igreja, tinha uma placa lá: silêncio. Havia reverência. Agora a gente entra dentro da igreja, uma barulheira só. Eu não aguentei, eu levantei por cima do banco. Eu estou aqui, oi senhoras, tudo bem? Pois não, senhor. De que igreja vocês são? Somos da igreja católica. Eu sentei. Eu achei que eram irmãs minhas, gente do fogo. Me deu uma raiva, porque lá eles estão buscando um avivamento, a maneira deles, mas estão buscando. Tem alguns carismáticos, meu Deus do céu, tem programas da televisão que tem gente que prefere ouvir um carismático pregar do que os pastores que pregam na TV. Estão buscando fogo, estão buscando vida. O silêncio está sendo substituído por barulho. E nós, que nascemos no meio do barulho, estamos buscando silêncio. Há uma inversão de valores. Por isso os nossos filhos não têm mais um referencial. Eu falava isso essa semana com um líder de mocidade da minha igreja, e falava isso com o pastor Joel, que é pastor em uma igreja, ele falando sobre os adolescentes. Há uma perturbação na mente dos nossos filhos. Eles não têm mais um referencial, não sabem mais o que querem ser. Os meninos querem ser parecidos com o Ronaldinho Gaúcho. As meninas querem ser parecidas com a Kelly Key ou com a Tati quebra-barraco. O menino quer ficar parecido com o Tato Dolabella. Dá uma olhadinha no celular, você vai ver um parecido. O cabelo dele parece que a vaca deu uma lambida por cima dele. A garota quer parecer a Barbie. E há uma lacuna ficando aberta entre os que estão indo e os que estão chegando. Não há mais quem tenha fome de buscar talentos, de desenterrar dons, de buscar o fogo, a graça e a glória, de ser íntimo do Espírito Santo. Está ficando uma lacuna no tempo, e cuidado com esta lacuna, porque ela aconteceu lá na América do Norte. Na América do Norte tem dois públicos agora: os velhos que vão para a igreja e os jovens que não querem saber nada de Cristo. Os velhos vão e começam a pedir oração e dizem assim: olha, orem por nós, porque nós deixamos de apresentar Cristo para os nossos filhos. Mandamos eles para a universidade, para a faculdade, e deixamos de cobrar uma postura espiritual. Começamos a falar que não era nada errado, não era pecado ir a um baile, não era pecado fazer isso, não era pecado colocar esse tipo de roupa, e agora não há mais um controle. E aí quando chega alguém que vai pregar naquele país, eles vêm mover, eles dizem assim: orem por nós. Se nós não fizermos alguma coisa agora, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos com a nossa igreja. Deus quer despertar em você a fome pela presença do seu Espírito. Foi só por isso que Deus te trouxe aqui. Deus quer que você mais uma vez levante os seus olhos e comece a contemplar os campos que estão brancos para a ceifa. Deus quer que você passe a ouvir novamente as profecias antigas de que haveria um grande mover nessa nação. Há promessas para o nosso Brasil. Paul Yang-Shu, quando esteve aqui, hoje se chama David Yang-Shu, mas quando esteve aqui ele disse: a nação brasileira é um leão. E todo o ginásio gritou, e ele disse: adormecido. E todo o ginásio se calou. E ele disse: é um leão, mas não sabe a força que tem, não sabe o peso que tem.
não sabe a autoridade que tem. E ele levantou a mão em pleno estádio, lá no campo de Marte, e começou a dizer assim: eu profetizo que haverá um despertamento nessa nação, e o Senhor vai começar a levantar gente aqui, ali e acolá, e o leão vai despertar, e o urro deste leão será ouvido nos 4 cantos da terra. É por isso que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas vão ouvir um pregador, estão buscando esta graça, estão buscando este avivamento. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Deus não te trouxe aqui só para você vir porque não tinha um lugar melhor para ir. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um compromisso, uma promessa feita na sua vida. E hoje eu estou te apresentando o olheiro de Deus. Você entendeu o que eu disse? O Espírito do Senhor veio até Petrópolis hoje, só para observar a sua atuação no culto, só para ver como é que você se porta, só para ver como é que o seu coração bate enquanto eu estou pregando, só para ver os seus olhos lacrimejar. Ele vai anotar o seu nome. E se prepare para uma surpresa muito grande dentro de poucos dias. Eu profetizo que o Senhor levantará artilheiros deste lugar aqui para o seu reino. Eu profetizo que você está sentado perto de uma pessoa que será tão poderosa em Deus, tão grande no Senhor, que você vai sentir orgulho quando ver ela na telinha da TV, quando você ter que ler um livro dela, ouvir um CD dela. Quem se apropria dessa promessa, por favor, jogue a mão para cima e dê um grito de glória. Eu só posso nessa noite puxar a orelha de 2 grupos, porque o primeiro que eu citei eu não posso. O homem natural eu não posso puxar a orelha dele, porque a própria palavra diz: ele é natural, nasceu uma vez só. É a pessoa que frequenta os nossos cultos, mas nunca teve uma intimidade, uma proximidade de Cristo, não se batizou, não tomou uma opinião ainda com o Senhor. Eu não posso dizer nada a você a não ser um conselho: se envolva com Jesus logo, porque o Senhor, Ele não quer que você seja só natural, Ele quer que você seja muito mais do que isso aí. Agora os outros 2 grupos, por favor, prepare o lombo, porque eu vou bater. Os outros 2 grupos são o carnal e o espiritual. Pastor, mas eu achava que carnal era quem não era crente. Eu também. Até que eu passei a analisar o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: existe alguns crentes na nossa casa, na casa do Senhor, que são carnais. Eles têm que ser tratados a leitinho, porque não conseguem comer uma coisa mais forte. Deve ter um carnal aí do seu lado. Pastor, como é que eu sei que o irmão que está do meu lado é carnal? Fácil, chega perto dele e sente o cheiro. Sente o cheiro dele para você ver. Carne crua. Tem gente que nem na carne está mais, passou, está no osso, infeliz. Só sabe reclamar. Até agora não abriu a boca nem para respirar. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado. O olho está seco, igual o olho de coruja. A boca está fechada. Segura os meus jargões aí. Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Não sabe o que é adorar. Não sabe o efeito de um grito de um crente na terra. Ah, se você entendesse o que é que acontece quando você grita glória a Deus na terra. Crente, use a sua inteligência. Eu falei da outra vez e vou repetir para você não esquecer. Quando nós falamos qualquer coisa, quando sai o som da nossa boca, o som não é uma coisa abstrata. São feitos de átomos. O som é movido a átomos. E tudo isso não se perde. O som procura o alvo para onde ele foi mandado. Quando você conversa com alguém que está do seu lado, a pessoa escuta. Quando você quer apenas cochichar com ela, pode ter 10 pessoas ao lado, só a pessoa escuta. Você pode estar começando a ter alto, mas se as pessoas não prestarem atenção em você, elas podem escutar, mas não vão ouvir. Agora o som procura aquele que está querendo ouvir. Quando você vai para um campo de bola e grita gol, a palavra gol sobe e vai direto para o coração do artilheiro. Ela dá aquele ímpeto, gol, vai lá no coração do artilheiro. E o artilheiro, você já percebeu, tem artilheiro que não espera nem a bola entrar dentro daquela rede, do travessão. Ele chutou, ele já corre para a galera. Minha língua está ruim hoje. Ele abre os 2 braços e o povo grita gol e ovaciona ele. O som sobe e cai no coração do artilheiro. Se você assistir um show de Zezé de Camargo e Luciano, você vai ver o povo gritar, dançar, bater palma. E quando o povo começa a gritar lindo, fofo, aquelas coisas, tudo, o som sobe e vai para o coração do artista, porque o som procura o seu alvo. Quando a igreja de Cristo dá glória a Deus, quando a igreja de Cristo dá glória a Deus, aqui na terra só tem um Deus,
E o endereço dele é o seu coração. Mora aqui dentro, é o Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, sabe o que ele faz? Quando você dá um glória a Deus, ele empurra o glória a Deus para quem é de direito. Como não tem outro Deus na terra, o som tem que atravessar o primeiro céu, que é o céu atmosférico, tem que atravessar o segundo céu, que é o céu cósmico, e rasga isso aqui, vai direto ao trono de Deus, lá no terceiro e poderoso céu. É por isso que um culto alegre, ele reverbera unção e milagres. Comece a chamar a atenção de Deus para a terra. Pastor, eu não sei. Eu estou te apresentando o professor. Chama Espírito Santo. Ele é aquele que move o coração do ser humano. Só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem faz brotar essa vontade de ser um homem e uma mulher de Deus dentro do nosso peito. Eu quero hoje relembrar você como foi a história desse mover de Deus através da história. Não foi apenas de uma só vez. Deus foi trabalhando com a humanidade nesses últimos 6.000 anos para poder chegarmos ao nível que nós temos hoje, de uma presença linda do Espírito de Deus sobre nós. Quando o Senhor criou os céus e a terra, o seu Espírito pairava sobre a face das águas. Quando Deus colocou o primeiro homem na terra, Ele tirou o Espírito Santo das águas e colocou o Espírito Santo dentro do homem. Como é que você acha que Adão via Deus? Por que você acha que ele ouvia Deus? Como é que você acha que ele entendia o idioma de Deus? Como é que você acha que ele percebia a presença de Deus? Detalhe, não morria. É porque quando Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, entrou junto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo agora tinha um veículo na terra para usar. Tinha um homem na terra para poder se fazer presente aqui. E o homem pecou. E quando o homem peca, nós sabemos o resultado. Gênesis 7, 8 e 9, você vai encontrar o seguinte texto. E disse Deus a Noé: o meu espírito não ficará mais com o homem. O meu espírito não contenderá mais, não disputará o coração do homem mais. E quando Deus vem para a Torre de Babel e ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens, o Senhor diz: o homem nunca mais vai falar comigo. Foi isso que aconteceu ali. Quando Deus provoca a separação das línguas, Deus estava dizendo: ninguém mais na terra entende o meu idioma, porque o tradutor do idioma de Deus para a terra era o Espírito Santo. Deus tirou ele da terra, e o Espírito Santo voltou para o céu. E agora Deus começa a observar o caminhar da carruagem, e os homens que se levantam na terra são truculentos e malditos. Você vai encontrar logo o homem que alicerçou a Torre de Babel, que era Nimrod. E a Bíblia diz que Nimrod era um poderoso caçador. Só que não se alegre. A palavra poderoso caçador no original significa aquele que era truculento e maldito. Na tradição dos hebreus diz que Nimrod matou o pai, dormiu com a mãe, teve relações com ela e teve filhos. Essa era a raça de ser humano que estava vindo sobre a terra sem a presença do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que existem dois símbolos para o homem na terra. O homem sem o Espírito Santo tem um símbolo, e o homem com o Espírito Santo tem outro. O homem sem o Espírito Santo, ele parece um suíno, um porco. Você já viu um porco? Porco é um dos poucos animais da terra que não tem articulação no seu pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima, a não ser que seja o porquinho baby da Disney, né? Aquele coisa articulada. Só ele olha para cima. O restante não olha. Por quê, pastor? Porque não tem articulação. Porco só olha para a terra. Esse é o símbolo do homem sem a presença do Espírito Santo. Não consegue contemplar as maravilhas de Deus. Só olha para esta terra, só olha para a horizontal, espera tudo deste lado de cá. Diferente do homem que é espiritual. O homem que é espiritual, o seu símbolo não é um porco, o seu símbolo é uma águia. Porque uma águia voa e voa nas alturas. A visão de uma águia é abrangente. Uma águia, ela é capaz de enxergar a 3 quilômetros de altura um camundongo correndo no meio da mata. Este é o símbolo do crente cheio do Espírito Santo. E é isso que eu peço para o Senhor Deus te dar aqui hoje. Renovar as suas forças como renova as forças das águias. Se prepare, porque você vai voar. E as pessoas que até ontem riam de você porque você parecia um porco aqui no chão, quando te procurarem aqui embaixo não vão te achar. E para te enxergarem onde Deus vai te colocar, vão ter que comprar binóculos. Porque para te enxergar acima das nuvens não será nada fácil. Quem concorda comigo, dê mais um grito de glória a Deus aí, vai lá. Sabe o que Deus fez com o homem? Deus entendeu que o homem sem o Espírito Santo não ia conseguir sobreviver. Então Deus colocou o homem dentro de um laboratório.
Deus olhava para a terra e queria devolver o Espírito Santo, mas tinha dificuldade. E o que é que ele fazia? Ele não derramava o Espírito Santo plenamente. Era como se Deus usasse um conta-gotas. Pegasse um conta-gotas e pingava um pouquinho da experiência aqui, um pouquinho da experiência ali e ali. Só 3 categorias de pessoas recebiam o Espírito Santo no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Só esses 3. Se você não tivesse a graça de ter nascido com este talento que eles tinham, você jamais veria o Espírito do Senhor, jamais sentiria a presença do Espírito Santo. Agora imagine o que aconteceu. Cada vez que Deus colocava o Espírito Santo dentro de um profeta, o profeta se agigantava. Cada vez que Deus derramava o Espírito Santo sobre um rei, a sua sabedoria sobressaía a sabedoria dos demais. Cada vez que um sacerdote ficava cheio da experiência do Senhor, ele tinha coragem de atravessar o véu do templo. Poderia morrer, mas ele tinha coragem de atravessar o véu do templo e ir até onde a nuvem de Deus descia, só para falar com Deus acerca do pecado do povo. Só que Deus, quando terminava este momento, tirava o Espírito Santo do homem, e o Espírito Santo voltava para o céu. Ezequiel diz assim: eu passei a tarde inteira com a boca aberta na beira do rio Quebar, esperando Deus me encher para profetizar. Tem um homem na Bíblia, seu nome era Eliseu. Eliseu era sábio. Eliseu um dia querendo profetizar não tinha inspiração nenhuma, porque o povo havia cometido tanto pecado que Deus estava triste. Como Eliseu não conseguia profetizar, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar um tocador de adufe. Por isso que eu só prego com o som de uma música, porque se eu não conquistar Deus aqui, a melodia traz Deus para a terra. Está entendendo isso? E Eliseu chamou, e lá vem o tocador de adufe. Eu nem sei que instrumento era esse. Um amigo meu disse que parecia um berimbau. Não sei se é verdade. Imagina um tocador de adufe, ele vai tocando o adufe, e quando o som, a melodia vai entrando no céu, Eliseu percebe que Deus parou para ouvir. Quando Deus estava olhando, Eliseu entrou na frente do tocador e disse: Deus, eu quero profetizar. Que coisa bela, eu aprendi com Eliseu aqui. Quando você sentir o céu travado no meio da igreja, chame um tocador de adufe para perto de você. Pega um desses crentes malucos, desses que dão aquele grito que a igreja inteira olha para trás. Junte, faça aí um grupinho de uns 10, coloque cada um num canto da igreja e comece a adorar, comece a gritar. O fogo de Deus vai se alastrar no meio da igreja. Chame a atenção de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo isso para provar que o homem não tinha o Espírito Santo e a liberdade como nós temos com ele hoje. A minha Bíblia diz que Moisés, que recebeu o poder de Deus de uma forma tão grande, um dia se cansou, chamou o sogro dele e disse: Jetro, eu não estou aguentando mais o povo, é muita luta para mim. E Jetro deu a ele o conselho: por que você não escolhe gente no meio de Israel? Escolhe homens capazes. Moisés entendeu, disse assim: eu vou perguntar para Deus se Deus aceita. E Deus disse: Moisés, funciona. Moisés pegou uma lista, escolheu 70 homens no meio da congregação, e ele levou para o monte para consagrar aquilo a Deus. E olha que interessante, na hora que Deus foi consagrar esses homens, a Bíblia diz que 68 deles estavam dentro do arraial, e 2 estavam do lado de fora do arraial. Eldade e Medade era o nome deles. Eu não sei o que eles estavam fazendo, se estavam trabalhando, se estavam queimando lixo, se estavam fazendo um piquenique, se tiveram ido a uma outra cidade para namorar, eu não sei. Eu sei que eles eram escolhidos. E aqui eu aprendo uma lição com Deus: quem é escolhido, não importa onde ele esteja dentro do culto, Deus vai pegar ele onde ele estiver. Está entendendo isso? Não me interessa se você está aqui na frente no primeiro banco ou se você está atrás da parede ouvindo o eco. Se você é um dos escolhidos por Deus para provocar um avivamento nesse estado, Deus vai pegar você. E aí eu quero ver o que é que vai acontecer com a sua história. Comece a se preparar, porque de hoje você não passa. Você escapa de um raio, mas não escapa do poder do Espírito Santo do meu Deus. Alguém deseja isso? Levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe a sua mão. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Até você que está em pé, faça isso, por favor. Até o diácono que está na porta, agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Se ele sorriu, vai ficar mais fácil. Se não, diga para ele que fui eu que mandei. Chacoalhe ele. Chacoalhe, comece devagarinho. Isso. Agora vai melhorando o embalo. Comece a ficar um pouquinho mais rápido. Tira ele do lugar. Irrita ele. Diga: é isso que Deus quer fazer com você. Ele está começando devagar, mas até este culto terminar, Ele vai mover a sua história. Aleluia. Você já percebeu que sempre que Deus levanta alguém, levantam 2 ou 3 para tentar parar ele? Toda vez que um crente espiritual se levanta,
Toda vez que Deus demonstra a sua unção sobre ele, vai levantar alguém para tentar impedir. É natural isso. Por isso eu sempre dou parabéns àqueles que são perseguidos pela fé que têm. Quanto mais te perseguirem, mais crédito diante de Deus você vai ter. Fique tranquilo com isso. Isso não é de hoje. A minha Bíblia diz que quando Moisés abriu os 2 braços, Deus retirou do espírito que estava nele. Escute, primeira lição. Deus podia ter dado uma experiência pessoal aos outros, mas Deus disse: não, Moisés, eu vou tirar do que eu te dei. Deus tinha tanto um pé atrás com o ser humano. O Senhor tinha dúvidas acerca do ser humano, e o Senhor preferiu tirar do que ele deu para Moisés e repartiu com outros. O interessante é que quando Deus tirou de Moisés e jogou sobre os homens, os 68 que estavam dentro da congregação começaram a profetizar, e começaram a cantar, e a dançar e a louvar. E do lado de fora do arraial, no meio do caminho, tinha os 2, Eldade e Medade. Sabe o que aconteceu com eles? Começaram a pular e a profetizar também. E o interessante é que a Bíblia faz questão de detalhar essa história. Quando os 2 estavam pulando, tinha um enxerido lá. Aqui não tem, no Rio de Janeiro não tem, só tem na minha cidade. Esse crente que está na igreja há 1 milhão de anos, ele não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou na terra. Ele não acredita que Deus pode usar mais ninguém a não ser ele. Ele acha que Deus trabalha com formas, e o meu Deus não trabalha com formas. O meu Deus trabalha com formas diferentes. Deus usa cada um de uma maneira diferente. E levantou esse cidadão lá, e sabe o que ele fez? Ao invés de ir lá abraçar o crente profeta pulando, correu para falar com Moisés. Josué entrou na frente dele com a espada. Ninguém falava com Moisés se Josué não deixasse. E Josué pergunta: o que é que você quer? Eu quero falar para Moisés que tem 2 moços dando escândalo do lado de fora do arraial. Estão pulando e profetizando do lado de fora do arraial. Josué, que era temente a Deus e tinha um zelo que consumia, ele encheu o peito e disse: deixa que eu falo para Moisés. Lá vai Josué com a espada na mão dizendo: Moisés, tem 2 moços do lado de fora do arraial, estão pulando e dando mau testemunho lá, estão dando escândalo, gritando e profetizando. Posso mandar parar? Imagina Moisés dizendo: qual é o nome deles? Eldade e Medade. Só um minutinho, deixa eu olhar na minha lista. Não, estão aqui. Eu escolhi. E se eu escolhi, não importa o que eles estão fazendo. Deixa Deus usar eles, Josué. Josué, não mate eles, deixa Deus usar eles. Moisés olha para Josué, que ia ser o futuro líder de Israel, e diz assim: deixa eu te ensinar uma lição, garoto. Oxalá que toda a nação dos hebreus fossem cheias do Espírito Santo. Oxalá que todas as tribos de Israel fossem profetas. Oxalá que todo esse povo que Deus me deu fossem cheios da presença dele. Não me dariam trabalho. Esse é o meu sonho. Eu ainda sonho com um dia em que haverá uma revolução espiritual nessa casa tão grande, nesta nossa igreja brasileira tão grande, que os nossos filhos vão voltar a profetizar. Os filhos dos nossos filhos terão visões. Eu quero profetizar em nome de Jesus que voltaremos a ter arrebatamentos de sentido dentro da igreja. Eu quero profetizar que haverá ainda no nosso meio intérprete de línguas estranhas. Tem alguém que se candidata a ter um talento desse aqui? Quem se candidata, por favor? Então faça barulho nesse lugar. Eu usei esse texto só para lhe mostrar que Deus não dava o Espírito Santo deliberadamente. Era dosado. Não era para qualquer um, era só para alguns. Deus estava ainda com um pé atrás acerca do ser humano e dizendo para si mesmo: o homem não merece ter a presença dele. Eu imagino lá no céu Jesus, como sempre, intercessor da igreja, dizendo: Pai, vamos mandar o Espírito Santo para a terra. O ser humano precisa dele. Sem ele, olha o lixo que é o ser humano. Sem o Espírito Santo, o homem é um animal quase que irracional. E foi indo a história. Eu imagino Deus vendo os exemplos. Ele viu que um homem como Sansão, cheio do Espírito Santo, levou os inimigos de Israel à derrota. Ele viu que um homem cheio do Espírito Santo como Davi cantava e encantava 30 homens que estavam dentro da caverna de Adulão. E de truculentos homens, malditos e miseráveis homens, se transformaram na escolta particular de Davi. Deus viu que um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de mover uma cidade inteira. Você acredita nisso? Você acredita que um crente cheio do Espírito, ele pode mudar o rumo de um país inteiro?
Acredita? Quem acredita, levante a mão. Então, essa mão que está para cima, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga para ele: prepare para apanhar. Pastor Joelson, se um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo podem mudar o rumo de uma sociedade inteira, de um país, por que é que esse irmão que está do seu lado aí não consegue mudar nem a vida dele, irmão? Fale para mim. Como é que você não consegue ser exemplo nem para os seus amigos do seu trabalho? Como é que você não consegue ser exemplo nem para os seus vizinhos? Nem os crentes da igreja acreditam em você, nem o seu pastor acredita em você. Tem alguma coisa errada. Ou é mentira, ou um crente cheio do Espírito Santo não pode mudar nada, ou a outra refutação. Ou nós pensamos que temos, pensamos que somos, e nós não temos, e nós não somos. O que nós pensamos que é poder e unção não passa de um mero momento de fervor e alegria que se esvai. Não é assim que estamos vivendo hoje? Crente de momento. O crente entra dentro da igreja arrasado, vai 1h30, 2 horas para Deus colocar ele de pé. O Senhor o enche, ele sai daqui como um verdadeiro gigante. Antes de chegar em casa, já perdeu tudo. Marido pula, fala em línguas estranhas. Quantas pessoas me procuram e falam: meu marido pula, fala em línguas estranhas, mas chega em casa e me bate. O meu filho na igreja é uma bênção, mas chega lá em casa e não consegue ficar longe das garotas. A minha esposa lá dentro da igreja é um pentecoste só, mas chega em casa, ela me maltrata, isso, aquilo. Por que isso? O nosso vaso está rachado, está trincado. A gente recebe no culto a unção. Antes de chegarmos em casa, saiu tudo. Deus hoje quer consertar isso. Aí sabe o que fazemos? Queremos inovar. Líder da mocidade, coitado, queima os neurônios. Reúne gente, o que a gente vai fazer para segurar a juventude? Aí acabam fazendo as besteiras. Como aconteceu um dia desse, eu pregando em Brasília, numa grande catedral. Aquele culto morto, pense num culto morto, um culto fúnebre. Só escutava 2 barulhos dentro daquela igreja: o meu pulmão, quando eu parava de falar, e os mosquitos que voavam. Ainda engoli 2 daquelas desgraças daqueles mosquitos. Você ri porque não era você lá. E aquele povo carrancudo, parecendo cara de delegado de justiça. Terminou o culto, o pastor disse: pastor, nunca vi um culto como esse. Eu olhei para a cara dele e falei: ah, Jesus, ele não sabe o que é culto. Me chamou para o fundo da igreja: venha ver as obras da igreja. Aí no fundo da igreja tinham lá 2 quadras uma quadra de basquete, uma quadra de futebol de salão, uma piscina, um restaurantezinho bem feito e uma pista legal com um globo. Eu falei: que é isso, pastor? Ele disse: não, rapaz, somos do século 21. Eu não perder os meus jovens, termino o culto, eles fazem o bailinho deles aqui. Já existem boates evangélicas com música de crentes remixadas para você dançar e pular. E se fosse uma dança para Deus, uma coreografia divina, se fosse para criancinhas eu entenderia. Mas para os adolescentes marmanjões, cujos líderes não conseguem dar a eles uma dose mais forte da glória, tem que arrumar um paliativo, tem que transformar os nossos filhos em gente mundana. Querem ser iguais ao mundo. E essa não é a proposta de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, o Senhor disse: ninguém daqui vai buscar ninguém lá fora, mas se alguém lá de fora quiser vir para cá, aceite. O estrangeiro será bem-vindo, mas ninguém daqui vai lá. Aí alguém deve ter dito: Deus é um ser que quer criar uma raça ariana pura. E Deus diz: não, eu sou inteligente. Eu quero que as pessoas lá de fora, quando olharem para vocês, queiram ser igual a vocês. Eu não quero que vocês serem igual a eles. A igreja de Cristo tem 3 fases. A primeira fase era a fase que éramos perseguidos. Oh, que dor. Ainda hoje de manhã eu falava com o pastor, onde estava, sobre Richard Hurbaran, um dos maiores exemplos missionários ainda vivo da Romênia, que teve a sua vida dilacerada por amor a Cristo, 14 anos em celas comunistas, mais de 20 vezes com as suas unhas arrancadas, e teve que ver o filho ser assassinado e não negar a fé.
Uma época de perseguição. Teve gente aqui que viveu isso. Que ser crente significava perder amigos, perder status, perder família, perder emprego. Por causa de uma filosofia, por causa de uma fé que era inabalável. Éramos perseguidos. Nenhum crente era bem visto, ninguém aplaudia, ninguém gostava, ninguém sorria. O crente parecia um leproso andando na terra. Como ninguém recebia eles do lado de fora, quando entravam dentro da sua igrejinha, fechavam a porta, Deus descia ali. E a perseguição do lado de fora motivava eles a buscarem a presença de Deus de Israel. E a perseguição, todo mundo sabe, crente é igual um ovo. Quanto mais você bate, mais volume ele pega. Quer ver a igreja crescer, é começar a perseguir ela. Por que você acha que o ministério que Jesus me deu cresceu tanto? De tanto que eu apanhei. E quando eu paro de apanhar, eu vou caçar confusão com os outros, só para apanhar de novo. Eu sou inteligente. De perseguidos, crescemos. Aí passamos a ser imitados. Todo mundo começou a imitar o nosso jeito de falar, o nosso cumprimento, nossa maneira de cantar. Pode ver, uma igreja começou a copiar a outra, de repente todas as igrejas têm um pouquinho de cada uma dentro dela. E de repente chegamos na terceira e última fase, porque essa segunda prejudicou. A igreja cresceu, crescendo começou a bater no peito, achando que era maior do que tudo, achando que podia falar, ignorar, ter preconceito com os demais. Principalmente as grandes e mais velhas igrejas desse país, principalmente as mais tradicionais delas. Algumas tinham coragem de olhar para as outras igrejas que se abriram e dizer assim: isso aí não é igreja, é uma igrejola. Arrogância, truculência. De perseguidos, passamos a ser imitados. E de imitados, decaímos. Passamos a imitar. Estamos imitando. Tem igreja que imita até centro de macumba. De Sal Grosso para lá. E alguém diz: não, mas está dando certo. Essa é a mensagem de agora. Não se prega o que é certo, se prega o que dá certo. Deu certo, funcionou lá, vai funcionar aqui. Está faltando caráter. Desculpe o peso da palavra desse profeta, mas está faltando vergonha na cara. Talvez seja para isso que Deus te trouxe aqui hoje, para te dar um chacoalhão de verdade. Nós não precisamos liberar o mundo para os nossos filhos e para os nossos adolescentes. Nós precisamos mostrar para eles que o Deus de Israel que operou no passado é o mesmo Deus que pode operar no presente e vai operar no futuro. E lá vem o Espírito do Senhor se movendo na história. E de repente Deus fica feliz de ver os homens recebendo a presença do Espírito Santo, ficando cheios. O Senhor abre a boca de um profeta 835 anos antes de Jesus nascer. Joel era o nome dele. Pense num profeta de 17 anos de idade, jovenzinho, cheio do Espírito Santo. Foi para o meio da rua e Deus disse: abre a boca porque eu vou te usar. E ele vai para o meio da praça, bate palma, chama a atenção de todos. Enquanto a multidão está ouvindo, ele diz assim: assim diz o Senhor, pode falar, pai. Abriu a boca e o Senhor tomou a língua dele e disse assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu imagino Joel profetizando e logo botando a mão na boca. O que eu falei? Gente, está errado. Senhor, só profeta, sacerdote e rei recebe. O Senhor diz que todo mundo, e o Senhor ainda completa: naqueles dias, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Deus abriu a boca para falar. Oh, glória. Pergunta para o seu irmão: está preparado para o que vem aí? Diga para ele: desaperte o cinto, porque agora nós vamos flutuar. 835 anos depois, melhor, 435 anos depois, Deus fecha a boca dele e fica sem falar com os homens por 4 séculos. Período entre Malaquias e Mateus, período interbíblico. Antigamente haviam páginas brancas na Bíblia que separavam um testamento do outro. O Velho Testamento e o Novo estão separados por 400 anos. 4 séculos que não houve profeta, não houve manifestação profética, não houve uma unção de Deus deliberada. Deus fechou os céus.
Nesse período se levantaram algumas pessoas que escreveram livros apócrifos, esses que nós não temos na nossa Bíblia, como Macabeus, o restante das profecias de Daniel, Tobias, Judite, etc. e etc. Como Deus ficou sem falar com os homens, todos pensaram que ele havia mentido e o profeta Joel também. Passaram-se mais 400 anos, agora sim, 835 anos depois da profecia de Joel, estamos em Jerusalém. Jerusalém tem um profeta, e ninguém quer ouvir o profeta pregar, porque era um profeta que tinha uma mensagem dura demais, e era um cidadão maluco, corajoso. Ele colocava uma caixinha de tomate do lado da parede do palácio do rei Herodes, botava as duas mãos em forma de um cone e gritava: Herodes, adúltero! Adúltero! Herodias, é a mulher do teu irmão e você tomou ela por mulher. E Herodes queria matar, mas os conselheiros dele chegavam: olha, se você matar ele, você vai caçar confusão com o povo, porque o povo acredita que ele é um profeta. Oh, coisa linda. Oxalá que essa unção pegue pelo menos uma meia dúzia de crentes aqui hoje. Gente que não tenha compromisso com homens, homens e mulheres que tenham compromisso com o seu Deus, que tenham equilíbrio, mas que tenham compromisso com o seu Deus, que não tenha medo de perder o emprego, que não tenha medo de perder a sua posição na igreja, que não tenha medo de perder o cargozinho que deram para ele, ou de ficar lá na porta em pé, parecendo um manequim de vitrine de terno, ou sentadinho no púlpito, parecendo um que está sendo entrevistado pelo Jô Soares. Chega disso. Tenha coragem, tenha pudor, tenha respeito à palavra, vaticine a sua chamada com a Bíblia. Se você está em um lugar onde a glória de Deus não pode descer, onde as coisas estão sendo erradas, onde a mensagem é pregada de maneira deturpada, por favor, não pactue. Pastor, mas eu vou perder o emprego, eu vou fazer isso, aquilo. Seja homem, tenha coragem. O meu Deus te sustenta. E ainda que Ele não te sustente, olhe para a fornalha e diga assim: ó, o meu Deus pode me livrar disso, mas ainda que Ele não me livre, eu não me entrego, eu não me vendo. Eu estou sentindo o ambiente desse lugar mudar. Estou sentindo o Espírito do Senhor ficando alegre com algumas pessoas aqui. Deixa Ele te tomar, querido. Se lá na sua igreja você não pode pular, gritar, sair correndo e profetizar, aqui você pode. Deixa Deus te tomar aqui nesse lugar. Como ninguém deixa o profeta pregar em Jerusalém, ele vai para a beira do Rio Jordão. E a mensagem dele era muito parecida com as de hoje. Ele dizia assim: raça de lindinhos, fofinhos. Era assim que ele dizia? Raça de perfumadinhos. Era isso que ele dizia? Raça do quê? Raça do quê? Olha para o seu irmão e explique para ele que é uma víbora, porque talvez ele não saiba. Sabe o que é uma víbora? É uma cobra das bravas. E o povo amava isso. Todo o povo gosta de ver um homem de coragem falar, uma mulher de coragem atuar. É o que está faltando no nosso meio. Temos muitos cavalheiros no nosso meio. Deus está procurando alguns guerreiros no nosso meio. Temos muitos poetas no nosso meio. Deus está procurando alguns malucos no nosso meio. Gente atrevida. Essa é a palavra para este século: atrevimento. Diga para o seu irmão: seja atrevido. Diga: ou você seja atrevido, ou você será sempre mais um. Quem está cansado de ser mais um, dê um grito para Petrópolis inteira escutar. Deixa eu ver. E o povo gostava de ver a pregação de João na beira do Rio Jordão. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E o povo: dá-lhe, João. Eu imagino João dizendo: vem cá, sua víbora, eu vou lhe batizar. E lá vinha uma pessoa, quando ela batizava, o povo vibrava: é isso aí, João. E João empolgado. A história diz que João e os discípulos dele batizavam 5.000 pessoas por dia. Por dia. Era um avivamento jamais visto na história. Um homem de coragem. Mas esse homem era tão diferente que ele dependia de Deus para tudo. Deus era o estilista dele. Deus era o mestre cuca dele. A comida dele era diferente. A roupa dele era diferente. O jeito dele falar era diferente. Está na hora de você depender só de Deus para conquistar os seus sonhos. Posso ouvir mais um glória a Deus disso ou não? Dá-lhe, João. Quem é esse aí? Esse aqui é a caninana. Vem cá, sua caninana. Tibum vai embora. Urutu Cruzeiro. Tibum vai embora.
Jararaca, tibum, vai embora. Vem, tudo víbora, tudo cobra. Vem cá, sua cascavel, tibum, vai embora. Vem cá, sua cobra coral, tibum, vai embora. E o povo, dá-lhe, João. E João todo empolgado. De repente João estende a mão para chamar outra cobra. E ele para, porque começa a tremer. E o povo, João, que cobra é essa? Ele, não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse E ao invés do Cordeiro vir, é João quem vai. E quando João está saindo das águas do rio para se encontrar com o Cordeiro de Deus, a multidão se acotovela e diz, quem é esse? Que até João para ouvir. João para, olha para todo mundo e diz assim, esse é aquele de quem eu vos falei. 835 anos depois da profecia de Joel, 400 anos sem falar Deus. Quando ele levanta o profeta, a primeira coisa que o profeta fala, esse é aquele que eu falei, eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o meu Deus. E o mover de Deus foi lindo naquele dia. É Lucas quem diz, nenhum outro evangelista diz. Lucas diz, e quando Jesus saiu da água, ele ficou cheio do Espírito Santo e se alegrou no Espírito. Jesus só começou o ministério dele de curas depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Essa é a lição. Você só será diferente quando você for possuído pelo Espírito Santo, quando você for cheio do Espírito Santo. E eu não quero gotas, eu quero uma enxurrada do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje embriagado, que eu erre o rumo da minha casa, mas não vou errar o rumo do trono de Deus. Eu quero poder, eu quero unção, eu quero ver a minha geração ver essas coisas. Eu estou cansado de contar testemunhos de 15, 20, 30, 100 anos atrás. Está na hora de você ter uma experiência. Está na hora de você ter uma experiência profunda. Está na hora de você sair da vida natural. Está na hora de Deus cumprir as promessas dele na sua vida. Mas isso depende de você, depende do seu desejo, depende da sua fome. Você precisa estar impregnado com a vontade de mudar muito grande, para receber o que meu Deus tem para te dar aqui hoje. E lá vem o Senhor cumprindo as suas promessas. Nós sabemos da história de Jesus. Jesus morre, ressuscita. 3 dias depois da sua morte, ele está de pé, vivo, para a honra e glória de Deus Pai. Aparece por um período de 40 dias às pessoas. Depois de 40 dias ele é arrebatado até o céu, é assunto ao céu. Entre o dia da sua ascensão e a descida do Espírito Santo foram 10 dias. 10 dias depois, o Espírito do Senhor é enviado sobre a terra. E quando ele vem e dá início ao culto pentecostal. E ele vem e mostra para nós o modelo do culto que Deus queria. Ele chegou fazendo barulho, ele chegou movendo as águas, ele chegou fazendo as pessoas ficavam cheias dentro do cenáculo e saiu para o meio da rua. É para isso que o crente é cheio do Espírito Santo. Não é para ficar sentado no banco, levantando a mãozinha apenas e dizer assim, eu sou cheio do Espírito Santo aqui dentro. Que mérito há brilhar na luz? Temos que brilhar nas trevas. Foram cheios do Espírito Santo no cenáculo e saíram para o meio da rua. Pergunte se eles tinham vergonha de pular. Pergunte se eles tinham vergonha de falar em línguas. As pessoas começaram a criticar alguém e disseram, eles estão bêbados. Eu só conheço um bêbado, ou sentindo o cheiro dele, ou vendo ele fazer estripulias que um homem natural não faria. Eu não sei o que esses homens viram. Eu sei que eles viram crentes parecendo bêbados, pulando, gritando, sorrindo. E alguém disse, eles estão bêbados. E o fracote medroso Pedro, que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, antes de ser cheio do Espírito Santo, depois que foi cheio, pulou no meio da multidão e disse, aqui não tem ninguém bêbado, aqui estão crentes cheios do Espírito Santo. É o que foi escrito pelo profeta Joel. Nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. E detalhe, Pedro, que pregou até esse momento mais de 3.000 sermões e não ganhou uma alma, agora pregou um sermão só, e 3.000 pessoas se converteram. A sua vida vai estar marcada em 2 tempos: depois desse culto e antes dele. Inclina a sua cabeça. Eu só posso estimular, eu só posso argumentar, eu só posso te levar até a entrada
do palácio. Mas bater na porta e entrar perto do trono é com você. Eu te dei um aperitivo. Eu abri a sua fome. Agora o banquete está armado lá dentro. É você quem tem que sentar lá e comer. A atitude é sua. Fale consigo mesmo se a sua vida não perdeu o rumo, se os seus sonhos deixaram de ser sonhos. Lembra quando você começou cheio de Deus, vibrante, alegre? Olhe para hoje. Faça uma análise do que você foi e do que você é. E diga para Deus o que é que você quer ser depois de hoje. Ah, meu Deus. Arabassu teria mandorobagasse mahai. Imaramacho renateri pandorobakiamanasuya. Ianaralamanasuri diriamanarashikondorobaki. Suas promessas nos cultos de avivamento, os dias que você se jogou na frente do altar pedindo me usa, os sonhos com os poderosos ministérios, onde está tudo isso, amado? Isso, chora mesmo, isso, geme, grita. Se quiser se jogar no chão, se joga. Se quiser correr, corra. Mas por favor, alimente o seu homem espiritual que está aí dentro. Não saia daqui sozinho, não saia daqui apenas para dizer: olha, o culto foi legal, a Cristina cantou bem, o pastor Marco pregou legal. Não, saia daqui hoje possuído por uma visão divina. Deixa Deus te levar para as profundezas da sua revelação. Adore ao Senhor. Segure um pouquinho. Olhe para mim. Olhe para cá. Pastor Marco, se o poder do Pentecoste e o avivamento é tão bom, por que o fogo da igreja primitiva não continua aceso pelos séculos? Olhe para cá. O diabo sabe que o poder pentecostal não é uma influência passageira. O diabo sabe que o poder carismático do Espírito Santo não é uma unção momentânea. Ele sabe que isso faz a diferença do crescimento da igreja. Ele sempre lutou contra o poder de Deus, sempre tentou imitar o poder de Deus, sempre levantou homens na história para tentar bloquear a presença de Deus. Foi no 3º século que o Espírito Santo quase foi extinguido. Levanta-se o imperador romano, e a igreja que era perseguida agora ganha um parceiro. E o imperador romano dá um grito e diz: a partir de agora todo mundo vai ser cristão. Tive uma visão no céu e vi uma cruz. O infeliz ainda era mentiroso, não viu cruz porcaria nenhuma. Fez um censo e ele viu que a igreja estava crescendo demais. E como a igreja estava crescendo demais, com medo de um motim, ele usou esse artifício dizendo que teve uma visão para ganhar a atenção do povo, porque ele era um bom governante, tinha uma autoridade na palavra incrível, e ele conquistou o povo. Por um lado foi bom, a igreja parou de ser perseguida, ninguém mais virou alimento de leão, paramos de ser espetáculo nos coliseus. Por outro lado, a igreja ficou horrível, porque as pessoas começaram a vir para a igreja sem experiência com Deus, sem conversão genuína, sem profundidade espiritual. Vinham só para fazer aquilo que o rei queria que eles fizessem. Deus não quer que a igreja seja igual ao mundo. A igreja tem que ter um diferencial. Diga para o seu irmão: tem que ter um diferencial.
Tem que ter um diferencial. Sexto século, a igreja que agora se levanta, todo mundo era dela, começa a entrar em decadência financeira, porque agora quem colocava os sacerdotes no púlpito era o Império Romano. A igreja se casou com o Estado. As pessoas deixaram de dizimar, o Espírito Santo foi expulso da igreja. Começaram então a criar artifícios para poder fazer essa igreja sobreviver. Foi aí que começaram a inventar imagens de escultura, atribuir milagres a pedaços de madeira, dizendo que eram lascas da cruz. Foi aí que começaram a fazer coisas desse sentido. E a igreja começou a ficar promíscua, começou a se prostituir espiritualmente falando. E quando o diabo já dava gargalhada no inferno, não tem mais poder do Espírito. Passam-se 700 anos depois disso. Estamos no século XIV. E lá pelo século XIV, um grupo de pessoas chamada de morávios se levantam para estudar a Bíblia como ela era. E eles começam a orar. E o Senhor Deus começa a avivar o coração de alguns homens na Europa. E os morávios são responsáveis agora por uma grande parcela do avivamento que houve em parte da Europa. De repente, dos morávios vieram alguns que eram chamados de albingenses, que também começaram a buscar a santidade do Senhor e a buscar a sua presença. E toda vez que a igreja começa a bater na porta, o Senhor pode até demorar, mas Ele abre a porta. Daqui a pouco, dos morávios vieram os albigenses, dos albigenses vieram os quakers. Diga comigo, quakers. Quem já viu aquela veia quaker? Lembra daquele homem com aquele chapelão daquele jeito? Aquele é um europeu. A palavra quaker significa tremedores, ou aqueles que tremem. Esses quakers começaram a ouvir a palavra e começaram a estudar ela a fundo. E entraram pelo livro de Atos e capítulo 2 e começaram a buscar o Pentecoste. E o dia que Jesus derramou sobre eles a unção do Pentecoste, eles começaram a pular, e onde eles pulavam fazia tremer as casas de madeira. E os vizinhos começavam a perceber que tudo tremia, e começaram a botar apelido: lá vão os quakers, lá vão os tremedores. E o avivamento de Deus começa a incendiar a Europa inteira. Oh meu Deus, levante os tremedores aqui em Petrópolis hoje. Levanta, Senhor, levanta eles. E parece que esse fogo não vai pegar, porque é uma faísquinha aqui, é outra faísquinha acolá. Mas nós sabemos que o fogo não precisa de um grande incêndio. Ele começa com uma faísca mesmo, começa com uma brasinha pequenina e pode virar um incêndio. Eu estou feliz de ver você pelo menos levantar a mão com dificuldade, ou pelo menos inclinar a cabeça. Talvez você não tenha uma brasa no seu peito do tamanho desse irmão que está pulando e dançando. Eu vi que vocês olharam ali para cima da galeria porque começou a tremer. São os quakers de Jesus que estão aí. Mas eu estou feliz porque tem uma brasinha pequenina aí. Daqui a pouco ela vai incendiar. Ah, meu irmão, eu profetizo que não tem bombeiro no inferno que vai apagar este fogo que o meu Deus levantou sobre esta nação. E ainda no século XIV, Deus começou a encontrar homens valentes. E o Senhor encontra um homem também na Europa, lá pelo lado da Alemanha, chamava-se João Hus. João Hus tinha um apelido, era o menino do ganso, porque o pai dele criava gansos para vender, e todo mundo olhava para ele no meio da aldeia. Ele andava com a linha amarrada no pescoço de um ganso, e botaram o nome dele, João Hus, o garoto do ganso. E ele se tornou um monge, e foi para dentro da sua igreja e começou a buscar a face de Deus, até que Deus revelou para ele a santidade verdadeira. E ele começou a pregar contra o pecado, começou a pregar contra as coisas mundanas, e a aldeia toda começou a se converter. E ele começou a dizer que Roma estava errada. E quando ele tocou em Roma, o demônio se levantou. Chamaram ele para uma inquisição, deram a ele o poder de confessar o seu pecado e ele ficaria livre. Mas ele olhava para a multidão que o seguia e dizia assim para ele: eu não posso negar a fé diante daqueles que me seguem. E disseram: você será queimado. Ele disse: a morte não é minha inimiga, a morte é uma carruagem que apressará a minha chegada até a presença do trono de Deus. O avivamento de Deus sempre contou com mártires. Todo avivamento custa caro, todo avivamento gera excessos. Eu não posso negar. Todo avivamento, às vezes os líderes perdem o controle, geram excessos. Mas são excessos que podem ser controlados e contornados com carinho, com gente que estude a Bíblia, com gente um pouco mais equilibrada. Mas algumas pessoas, por não terem paciência de lidarem com o avivamento, preferem apagar, preferem excluir, preferem dizimar, preferem soltar as pessoas.
preferem excluir. Deus está procurando gente que tenha coragem de ser mártir nesses dias. Meu Deus, eu não parei ainda porque Deus teve piedade de mim. Quantos homens dessa nação que dizem ser pentecostais, e eu chamo eles sem medo algum de Judas Iscariotes do avivamento. São pentecostais, alguns são até da minha igreja, sabe o que fazem? Quando vem um crente como esse pular, escracham de maneira deselegante, sem nenhum tipo de respeito. Começam a debochar dizendo: olha, aquele crente vai pegar na asinha do anjo e vai voar. Falta de respeito. Se você não entende o que está acontecendo com o irmão, não toque nele. Se você não sabe, ou nunca teve uma experiência com Deus, por favor, cala-te. É melhor, eu disse isso no começo e repito, é melhor parar. Tem gente à beira de cometer o pior pecado que há, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e não sabe. Todo mundo fala de pecado de adultério, todo mundo fala de pecado de língua grande, todo mundo fala de pecado de roubar, matar. Ninguém fala do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Jesus disse no texto, ele estava operando milagres, alguém disse, ele está operando por Beelzebul. É o diabo que está usando ele. E Jesus disse, se pecar contra mim tem perdão, contra o meu Pai também, mas contra o Espírito Santo não tem. Nem hoje e nem daqui a 100 anos. Não toque no Espírito Santo. Entendeu o que é o pecado de blasfêmia? É você atribuir ao diabo uma obra que é Deus que está fazendo. Quantas vezes eu vi irmãs cheias do Espírito Santo dançando no culto, se extravasando, mostrando a alegria do Senhor, dançando como Miriam. E alguns pastores dizem, isso aí é obra de macumbaria. É pecado isso, mandar as pessoas calarem, passar vergonha nelas. Ei, cuidado. Quando você falar desses pequeninos de Deus que sobem um monte para orar, que andam com a gravata pelo meio da barriga, gente simples, gente pobre, mas que quando põe o joelho no chão, não mexa com um crente cheio do Espírito Santo. Não mexa com crente de oração. Eu tenho medo de crente de oração, irmão. Eu tenho medo de gente que ora. Tenho medo. Porque o cidadão pode não ter uma vida lá como eu queria que ele tivesse, mas quando ele dobra o joelho, ele tem intimidade com Deus. Vou te dar uma palavra, guarde isso. Cada um tem um mistério de Deus na sua vida. Você entendeu isso? Não tente entender como é que Deus me usa, é um mistério. Não tente entender como é que a Cristina é usada, é um mistério. Não tente entender porque aquele irmão é um mistério. Cada um tem o seu. Agora, você também não precisa ter inveja. Não precisa querer apagar a estrela do outro para a sua brilhar. O mesmo Espírito que me deu está louco de vontade para te dar também. Ah, pastor, por que ele não me dá simples? Você não tem coragem de pagar o preço. A salvação é de graça, a unção não. A unção custa caro. A unção de Deus custa lágrimas. A unção de Deus custa dias de joelho no chão. A unção de Deus custa chicotadas nas costas e você tem que abaixar a cabeça e continuar andando. Rejeição. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Grave isso. Quer ser um revolucionário da fé? Não olhe para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Mire o foco, mire o alvo, trace o seu projeto com Deus e não deixe ninguém te sepultar antes disso. Se você desejar, o meu Deus vai pegar na sua mão e vai pular pelo cemitério com você. As covas que fizeram para ti não vão te sepultar, não vão te enterrar. Quem abriu a cova para você morre antes, mas você não pode morrer. Eu estou pregando aqui para uma geração que vai provocar o maior avivamento que essa terra já conheceu. Alguém crê nisso aqui, por favor? Então faça mais barulho nesta reunião. Já estou terminando, falta só mais 1h30. João Rus foi levado pela Inquisição. E no dia em que viram que não tinha jeito com ele estava decidido. Trocaram as roupas dele e colocaram uma roupa negra com desenhos de demônios, porque eram assim que as pessoas eram queimadas. E ele olhou para aquelas roupas negras e quem estava perto anotou e disse que enquanto vestiam ele, dizia assim: me coloquem essas vestes de vergonha, porque os santos anjos já estão tecendo as minhas vestes celestiais no céu. Colocavam um capuz na cabeça da pessoa, negro, com desenhos de demônios. Enquanto colocavam o capuz, ele gritava: coloque essa coroa
de coisas miseráveis sobre mim, porque a minha coroa de glória já está na mão do justo juiz, e daqui a pouco vai colocar ela sobre mim. Os papas, os padres da época não suportaram aquilo, fizeram como fizeram com Estevão. Apressaram a morte dele, levaram ele para o centro da cidade, amarraram ele e colocaram gravetos e incendiaram quando levantaram as chamas. A história diz que os papas, os padres, os inquisidores chegavam perto das chamas para poderem se deliciar com os gritos do herege. Tiveram que anotar o que ele escreveu, porque ele não gritava, ele cantava. E ele dizia: hoje vocês matam João Rus, o ganso. Daqui a 100 anos nascerá um cisne que ninguém poderá matar. Me emociona isso. Profeta é profeta até na hora da morte. 100 anos depois do dia da morte de João Rus, uma mulher também alemã deu à luz a um garotinho chamado Martinho Lutero. Oh glória, está sentindo aí? Diga para o seu irmão: a obra não para. Diga: Deus sempre terá alguém para levantar. Diga para o seu irmão: será que eu estou do lado de alguém que Deus vai levantar aqui? Então se alegre com esta palavra. Eu não vejo homens e mulheres aqui dentro, eu vejo profetas, vejo labaredas de fogo, vejo ministros, vejo homens e mulheres que vão colocar essa cidade de perna para cima e cabeça para baixo. Eu estou vendo a falência do reino das trevas, o fechamento dos terreiros de Umbanda. Eu estou vendo o fim do sincretismo religioso nesta nação. Eu estou olhando aqui, estou vendo homens e mulheres que vão expulsar Satanás deste nosso Brasil. E levanta Martinho Lutero e vai crescendo o rapaz. E dentro do mosteiro se revela um homem de um QI avançadíssimo. Dominava o alemão, sabia muito bem a sua língua, dominava a Bíblia Sagrada, mas ele tinha uma perturbação interna. Ele se autoflagelava todos os dias porque se sentia um miserável, um pecador, um homem que não teria salvação. Ninguém entendia Martinho. Deus entendia. O Espírito Santo mexendo com ele. Até que um dia, pensando em se matar, ele abre a Bíblia e cai no livro de Romanos. E quando ele lê o versículo que saltou para fora numa revelação divina, a vida dele mudou. Deus disse para ele: Martinho Lutero, não é com flagelos que o homem é perdoado. O justo vive da fé. A fé move a vida do justo. E ele deu um salto e começou a pregar com autoridade. E a notícia se esparrama, porque sempre que Deus levanta alguém com autoridade, a notícia se esparrama. Vai haver notícias saindo daqui de Petrópolis, vai haver notícias saindo do Rio de Janeiro, vai haver notícias saindo aqui da região dos lagos. As pessoas vão começar a saber que alguns crentes aqui começaram a movimentar as águas. Escute o que eu estou dizendo. Não se assuste quando daqui a alguns meses começar a parar ônibus na porta da sua casa, começar a parar caravanas na porta da sua igreja. Pessoas vão vir de longe para receber aquilo que você tem, para receber aquilo que Deus estará te dando. Se você deseja isso, por favor, abre mais a sua boca para adorar. Já estou terminando, falta só 400 e poucos anos. 31 de outubro de 1910, na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero prega as suas 95 teses e deixa depois pregado o esboço do seu sermão na porta. E quando alguém vê aquilo, anuncia ao Papa, e o Papa da época diz que ele seria excomungado. Assina uma bula papal excomungando Martinho Lutero. Ele pega a bula papal: cabra macho. Deus não usa frouxo, Deus não usa gente covarde, Deus só usa gente de coragem. O cidadão pegou a bula papal, foi para o meio da rua e disse: o Papa riscou o meu nome da encíclica de Roma. Eu queimo essa encíclica porque ela de nada presta. O meu nome está escrito no livro da vida do céu, e de lá ninguém pode tirar. Não podem tirar. Fica valente, por favor, crente, fica valente.
puxa a barriga, estufa o peito, comece a ficar revoltado. Comece a ficar revoltado com a situação da sua família, com a situação da sua igreja, com a situação da sua cidade, com a situação do seu estado. Se eu fosse carioca como você é, eu começaria a andar pelas ruas dessa cidade e chutar o mulambo de todos os demônios que eu encontrasse no meio do caminho. Eu pararia em cada metro dessa cidade e daria uma ordem aos demônios: ou saiam da minha frente ou vão virar esterco, ou saiam da minha frente ou vão virar tapete, ou saiam da minha frente ou não vão prestar para mais nada, porque a partir de hoje há um avivamento em andamento aqui. Quem quer isso, dê um salto para cima para adorar. Estou procurando os profetas. Cadê os profetas, Senhor? Cadê os profetas? Ai, meu Deus, cadê os profetas? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Estamos na noite de São Bartolomeu, na França. 100.000 valdenses estão pendurados em cruzes, em mastros, com a Bíblia que Martinho Lutero havia agora traduzido para o idioma no peito dessas pessoas. Acorrentados a elas, se transformam em tochas vivas. A cidade iluminada de Paris é iluminada pela primeira vez com o corpo de valdenses que vieram da Alemanha, fugindo daquele ato insano de Roma. O cheiro da carne queimada dos crentes, ao invés de provocar um fedor na terra, se transforma em cheiro de sacrifício diante das narinas do meu Deus. Se levanta um padre chamado Torquemada, e Torquemada usa uma cruz como aquela que Anchieta usava aqui no Brasil, que ele segurava por baixo, uma adaga falsificada. Quando ele agarrava a cruz por cima e puxava, era um punhal. Torquemada matou sozinho 10.000 crentes, cravando o punhal no seu peito, enquanto soldados seguravam, chamando eles de hereges. Eu te agradeço, Torquemada, onde você estiver, porque a alma desses estava escrito na Bíblia Sagrada sobre os seus gritos. Apocalipse diz que o grito das almas dos santos são incessantes diante do trono de Deus, pedindo vingança e justiça. E em breve o meu Deus vai sacolejar esta terra para vingar os filhos que foram mortos. A igreja vai crescendo. 1901, Houston, no Texas, um pastor metodista chamado Parham tem uma crise, fecha a igreja, junta um grupo de pessoas, vai para uma mansão e começa a estudar a Bíblia porque ele quer mais. Diga para o seu irmão, ele queria mais. Pergunte para ele: você quer? Agarre a mão do seu irmão. A oração de Parham era essa: eu quero mais. E de repente Jesus deu para ele o que ele queria, e o metodista é batizado com o Espírito Santo. A notícia se esparrama, e um jovenzinho chamado Seymour, William Seymour, um jovenzinho de cor escura, 100 anos atrás, Estados Unidos, cor escura não era bem vista, segregação, preconceito. E lá vem ele, com a sua roupa rústica, com o seu chapéu de palha na mão, dizer ao pastor metodista: eu creio. E o pastor, sorrindo, disse: só você creu. Se você creu, Deus vai te dar. Colocou a mão sobre o William, e o William foi batizado com o Espírito Santo. Estudou 5 anos com esse pastor, e em 1906 ele sobe até a rua Azusa, em Los Angeles. Aluga um lugar que era um antigo prostíbulo ou coisa parecida. Coloca uma placa na porta escrita com a sua própria mão: nesse lugar Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A bandeira do Pentecoste estava sendo fincada nas Américas. Paralíticos entravam nas suas cadeiras de rodas e saíam empurrando as cadeiras de rodas, curados. Cegos entravam amparados por muletas, bengalas, e saíam enxergando e dando gritos de glória a Deus. 2 anos, 1908, a pequenina igreja da rua Azusa envia missionários para os cantos desse nosso mundo.
2 missionários vão parar na Suécia. Do lado de um seminário eles armam uma tenda dos barulhentos. Seminaristas, batistas, curiosos, saltavam o muro da universidade para ir ouvir o culto dos gritadores e barulhentos. Teve 2 que foram tantas vezes que um dia foram e não voltaram mais. Daniel Berg e Gunnar Wing ficaram com os gritadores e disseram: não queremos mais isso, queremos esse fogo. Pegaram um navio, foram para os Estados Unidos, e numa reunião de oração Deus disse para eles: eu vos enviarei para uma nação, e o nome da cidade é Belém. Pegaram o mapa mundi e foram procurar Belém. Só tinha 2 Belém no mundo, uma no Oriente Médio e a outra na América do Sul. E na América do Sul ficava num país que só tinha índios, usavam arco e flecha. E os 2 disseram: aqui é mais perto, é mais barato, é mais fácil aprender o idioma. Pegaram um barco e aportaram em Belém do Pará, no Brasil. Oh glória! Entraram dentro da igreja batista, porque eles eram batistas lá na Suécia. Foram bem recebidos. E todos os dias, enquanto eles oravam, faziam barulho, falavam em outro idioma. E os pastores diziam assim: irmãos, eles estão falando em sueco. Mal sabiam que eles estavam falando em línguas estranhas. Estudaram um ano, enquanto um trabalhava de manhã, o outro estudava, porque o que trabalhava pagava o estudo, e à noite os 2 repassavam a lição para aprenderem o idioma junto. Um dia, um deles disse: eu já sei pregar em português. Mandou um bilhete para o púlpito da igreja batista: eu quero pregar. E o pastor todo alegre diz: vamos ouvir o irmão da Suécia, ele já sabe pregar. E o irmão pegou o microfone e começou a dizer: eu quero falar para os irmãos que a Jesus que nós serve, ele a batiza com o Espírito Santo, ele dá língua estranha, ele cura doente, ele traz morto da sepultura. Revolução dentro daquela igreja, foram mandados embora de lá. Todo avivamento gera confusão, todo avivamento gera saia justa, mas alguém tem que buscar, alguém tem que estar disposto a pagar o preço. Os 2 saem pelo meio da mata chorando, dizendo assim: perdemos. Enquanto eles vão para um lado, uma das irmãs que estavam no culto vai para casa, perturbada. Celina de Albuquerque. Celina de Albuquerque dobra o joelho dela em casa e vai orando até as altas madrugadas. 6 de janeiro de 1911. Ela está orando dizendo: se é verdade o que aqueles suecos falaram, eu quero para mim. E ela foi batendo na porta, foi batendo. Demorou 4 horas para o Espírito Santo visitar ele. Eu entendo porque ele estava arrumando as malas dele para se mudar para o Brasil. Sabia que o Brasil ia ser um celeiro do avivamento. 4 horas da manhã, o céu parece que caiu dentro da casa de Celina de Albuquerque. A primeira brasileira salta falando em línguas estranhas, orando e falando com o Senhor Deus dos exércitos. E daquele dia em diante, a semente germinou. Resultado da semente: olhe do seu lado, você vai ver alguém, descendente de alguém que cria em avivamento, de que acreditava na glória e no poder do Senhor Deus. Deus essa noite quer levantar a sua vida. E eu acho que eu já falei demais. É hora de você ter uma experiência profunda e espiritual com o seu Deus. Se você quer isso, por favor, incline a sua cabeça e comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar. Comece a chamar a atenção de Deus. Os avivamentos bíblicos, cada um deles começou de um jeito. Um começou com o povo de joelho no chão. Outro começou com o povo rasgando as suas vestes. Outro começou com o povo correndo, gritando. Eu não sei como é que vai começar na sua vida. Eu só sei que ele precisa começar agora. Aramanassuri de Candere, Tarabala, Suriaba, Imacandoro Venesi de Mihai, Xaramanacanto Menesta. Faltar-me-ia tempo para falar de John Wesley, de Charles Finney. Faltar-me-ia tempo para falar de Jonathan Edwards. Faltar-me-ia tempo para falar de outros grandes homens como John Knox, Calvino. Faltar-me-ia tempo para falar dos homens e mulheres como Aimee. Faltar-me-ia tempo para falar sobre Catherine Kuhlman, Benny Hinn, T.D. Jakes, Oral Roberts, Rod Parsley. Faltar-me-ia tempo para falar com você dos homens e mulheres que creram no que eu estou pregando aqui. E todos tiveram sucesso na sua vida. Agora eu estou cansado de ver avivamento só do outro lado do Oceano Atlântico. Eu quero um avivamento na minha nação.
Eu quero um avivamento no meu país. Eu gosto de ouvir falar dos americanos, mas eu quero ver Deus levantar um brasileiro. Nessa noite, eu quero ver Deus levantar um fluminense aqui. Quero ver Deus levantar um carioca nesse lugar. Cadê você, carioca? Cadê você, fluminense? Quer ser usado? Feche seus olhos. Eu estou vendo o futuro da igreja aqui. Estou vendo o futuro de um poderoso avivamento aqui. Isso daqui seja profético. Que a nuvem da glória de Deus tome posse da sua vida.